Glória a Deus! Bom dia, meus irmãos! A graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração. Mais um dia que estamos iniciando, finalzinho da semana chegando. Sejam bem-vindos. Boa tarde ou boa noite para você que está assistindo depois essa palavra, ouvindo esse devocional. O Senhor nos reuniu na presença dEle. Mais um dia aqui que nós começamos para ouvir a voz do Senhor, e hoje eu quero te ensinar um princípio fundamental. Na verdade, eu quero compartilhar alguns princípios para te ajudar em uma área que muita gente precisa ter revelação, que é vencer o pecado. Hoje eu creio que o Senhor deseja abrir os seus olhos para que você caminhe em santidade, para que você experimente da verdadeira vitória que o Senhor comprou e através do seu sangue nos deu. A vitória não é conquistada, é recebida. Mas da mesma maneira, a santidade, ela não é conquistada, ela é recebida. Santidade, santidade, santidade é o caminho que o Senhor nos chamou para andar, e a Bíblia diz que existe um caminho chamado santidade, que até os loucos, se andarem nele, não vão se perder. Eu quero profetizar hoje que toda amarra de pecado seja removida da sua vida. Eu libero nesta manhã, nesta tarde, nessa noite sobre você revelação, para que a palavra possa penetrar no profundo do seu coração, separando alma e medula, alma e espírito. Quer dizer, que a palavra possa separar a alma e o espírito, ela penetre na sua medula. Que a palavra possa não só entrar na sua mente, no teu intelecto, mas que a palavra possa penetrar o seu espírito, trazendo transformação e abrindo seus olhos para ver tudo aquilo que Deus deseja te mostrar. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor possa te dar vitória sobre o pecado, vitória sobre os vícios, vitória sobre a carne, vitória sobre si mesmo, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, eu oro nesse momento por cada um dos meus irmãos. Hoje nós iremos abordar um tema tão importante, que é a vitória sobre o pecado. Nós somos chamados para viver em santidade. Então eu te peço que, acima de tudo, haja revelação nessa palavra. Que no nosso encontro sejamos realinhados ao teu coração, para que possamos experimentar da plenitude do Senhor em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Quantos podem falar amém aí? Glória a Deus. Eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você já se inscreva desde o início e também já clica no botão das notificações, né? Deixa aí para que o YouTube avise você todos os dias que a gente estiver aqui, e já clica também no gostei do vídeo. Muita gente assiste os nossos devocionais todo dia, mas ainda não é inscrito e ainda não clicam no gostei. Você tem que clicar no gostei, você tem que deixar um comentário também, preciso que você deixe um comentário e deixe o seu pedido de oração. Amém? Eu quero compartilhar a palavra com você agora, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 15, é o que iremos ler. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Detalhe que esse sede santos está falando de santidade, não está falando de time de futebol, ok? Amém, gente? É santidade. Esse sede santos viva uma vida de vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre a alma,
sobre as circunstâncias. E a gente tem que aprender que santidade não é o peso, não é um peso. Santidade não é uma missão impossível. Não, santidade é algo natural que se manifesta na vida daqueles que foram regenerados pelo Senhor. Muitas pessoas ainda vivem a vida debaixo de um peso. Eles vivem a vida de maneira tão sofrida. Eles estão diariamente querendo vencer na própria força. Mas a gente precisa aprender que do mesmo jeito que a vitória não é conquistada, mas sim recebida, que a vida ela não é conquistada, mas sim recebida, que o perdão não é conquistado e sim recebido, assim também é com a santidade. A santidade é algo que nós recebemos. Nós não alcançamos santidade. Santidade nada mais é do que a manifestação visível daquilo que aconteceu dentro do meu coração. Santidade é ser separado. A palavra santo nada mais é do que ser separado. Ser santo é ser separado, é viver a plenitude da nossa identidade. Uma pessoa que caminha em santidade, ela não apenas venceu o pecado, essa é a parte negativa, é vencer o ruim. Mas aquele que caminha em santidade, ele responde de acordo com a sua identidade. Então, santidade é um posicionamento para receber. Santidade é nada mais, nada menos do que crer que lá na cruz, não só o preço do pecado, mas também o preço da libertação do pecado foi pago. Jesus não só pagou o preço para nos livrar da condenação, mas ele também pagou o preço para nos livrar da escravidão. Eu quero te ensinar 3 coisas hoje sobre santidade. A primeira delas, o chamado para ser santo é de todos. Todos nós fomos chamados para isso. Lá em 1 Tessalonicenses 4, no verso 7, a Bíblia diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Santidade não é algo que deve ser vivido ou praticado somente por alguns. Todos os filhos de Deus foram chamados para uma vida santa. Você sabe, infelizmente, eu vejo pessoas que dizem crer no Evangelho, mas ignoram a santidade. Nós precisamos entender que Ele é santo, que Cristo é a base da santidade e que eu e você fomos chamados para essa vida. Ah, pastor, eu não consigo, eu já tentei, não adianta, mas eu sei que eu sou amado. Sim, você é amado. Você já tentou, na sua força você não conseguiu vencer o pecado, mas eu estou aqui para te dizer, existe vitória para você. A vontade de Deus não é que você viva uma vida de pecado. A vontade de Deus não é que você viva uma vida de escravidão. Você pode dizer amém? Alguém que está ouvindo essa palavra pode dizer, fui chamado para a santidade. Existe dentro de você, no Espírito, capacidade para vencer todo o poder de escravidão, independente de qual seja. Pelo Espírito você pode ter vitória sobre o pecado. Pelo Espírito você pode receber a vitória. E eu vou falar mais uma vez, porque no dia que os meus olhos foram abertos para isso, a minha vida foi transformada. Jesus não apenas pagou o preço para nos livrar da condenação, mas Ele também pagou o preço para nos livrar da escravidão. Por um lado, Ele resolveu o nosso problema com Deus, mas Ele também, por um outro lado, resolveu o nosso problema com o pecado. Pastor, mas você quer dizer que eu não vou pecar mais? Não estou dizendo isso. Porque a transformação e a santidade ela é um processo. Ou melhor, a santificação é um processo onde nós vamos sendo transformados de glória em glória, libertos de glória em glória. Só que você precisa entender,
Deus te chamou para a santidade. A segunda coisa que eu quero te falar sobre santidade é o seguinte: santidade é fruto da identidade. Nós não somos santos porque nunca erramos, mas porque lá na cruz o Senhor pagou o preço diante de Deus. Lá em 2 Coríntios 5:21 a palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, a santidade, ela não é a raiz. A santidade não é a base, a santidade é o fruto de uma nova identidade. Eu vivo de acordo com a identidade que recebi. Eu sou filho de Deus. O pecado não combina comigo. Eu sou filho de Deus. O vício não combina comigo. Eu sou filho de Deus. Não combina comigo viver uma vida diferente daquela que Deus planejou. Quem pode falar amém aqui? Eu libero sobre você, meu irmão, minha irmã, revelação. Revelação. Você não precisa ser santo para ser aceito. Você é aceito. E agora você pode ser santo. Quem pode dizer amém? Muitas vezes eu aconselho os irmãos a parar de querer vencer o pecado. Parar de querer com a própria força abandonar o pecado. Eles dizem: pastor, você está dizendo para mim parar de querer vencer o pecado? Eu digo sim. Pare de querer vencer com a sua força e receba a vitória pela força de Cristo. Pastor, como eu faço isso? Revelação. Seus olhos precisam ser abertos. E eu libero sobre você hoje revelação da obra da cruz. E eu quebro no nome de Jesus todo o poder do pecado, do vício, da carne na sua vida. E a terceira coisa que eu quero te falar sobre santidade é que santidade é uma prática diária. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz isso, é no dia a dia. Santidade é algo diário. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é uma escolha que você toma todos os dias, meu irmão, minha irmã. É você se separar, guardar os seus pensamentos, guardar as suas atitudes, guardar as suas palavras. Não é perfeição instantânea, não, mas é uma escolha diária. Eu me posiciono todos os dias. Eu digo não para o pecado todos os dias. Eu digo sim para ser cheio do Espírito todos os dias. Para mim não é um peso ser santo, é um privilégio. Porque eu fui colocado em Cristo, porque eu fui chamado de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O pecado não combina comigo, não combina comigo. E que nessa manhã os teus olhos sejam abertos para isso, ou que nessa tarde, essa noite, eu não sei que hora que você vai ouvir essa palavra. E quer saber? Eu queria que você pegasse essa palavra agora e mandasse para pelo menos 5 pessoas que precisam vencer o pecado e viver em santidade. Você pode me ajudar a fazer com que essa palavra chegue neles? Eu também queria que você comentasse aqui, e que você repetisse comigo, diga assim, fui chamado para viver em santidade como filho de Deus. Nós somos pregadores da graça. Nós caminhamos em santidade, porque fomos chamados para viver em santidade como filhos de Deus. Escreve isso nos comentários. Fui chamado para viver em santidade como filho de Deus. Você crê nisso? Fala amém. Eu queria te convidar a orar comigo. Repete uma oração nesta manhã. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me chamou para a santidade. Obrigado porque eu não sou santo pela minha força, mas pela obra da cruz. Ensina-me a viver diariamente em uma vida de consagração somente ao Senhor. Que a minha santidade seja a expressão da minha identidade de filho de Deus. Em nome do Senhor eu oro. Ó Jesus. Amém. Amém e amém.
Quem pode dizer aleluia? Meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos. E amanhã nós vamos estar aqui, se o Senhor permitir, pela graça de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Faz com que essa palavra aqui chegue em pelo menos 5 pessoas, para que eles entendam que foram chamados para a santidade. Amém? Fica na paz. Tchau, tchau.